E aí, meu Brasil? É abril, exatamente. Que gostou do trocadilho? Mas abril ele começa um novo trimestre, que é o segundo trimestre. Porque agora há pouquinho, você viu como é que tudo é rápido por aqui? Passou e terminou o primeiro trimestre de 2025, exatamente. E nós já começamos abril a todo vapor, com notícias, intervenções políticas, situações de indicadores sofrendo com oscilação, aversão a risco. Meu Deus, o que está acontecendo? Este mundo, Cleverson, está agitado. É isso aí. O mês de abril, ele é diferente. Eu também acho que ele é muito diferente, porque é o meu mês. Exatamente. E nada melhor do que fazer um ONews especial na abertura desse mês especial. Por isso, fica comigo, porque está começando o seu boletim semanal que traz para você as melhores informações do mercado financeiro, de investimentos e de ativos digitais. Sobe a vinheta, meu diretor. E a pauta para começar esse ONews não é outra a não ser as decisões, né? Ou melhor dizendo, a decisão principal que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou no último dia 2 de abril, no último 2/4, onde ele impôs tarifas que variam de 10% até mais de 40% aos países ao redor do mundo. Lembrando que a parte asiática ali, Japão, China, Singapura, eles tiveram um percentual maior de barreiras impostas aos produtos desse país que chegam até os Estados Unidos. Europa também ficou ali numa carga tributária na casa de 20% e o Brasil em 10%. Mas, Cleverson, por quê? Desde o anúncio do presidente Trump, todo o mercado ficou irritado, nervoso, agitado, muitas quedas. Tivemos circuit break no Japão. O que é o circuit break? É quando a bolsa chega a bater ali queda de até 10%. Eles param o pregão para dar uma respirada e começar novamente o pregão. O fato que isso não acontecia desde a época ali da pandemia, lá em 2020. É bem por aí. A preocupação gerada é muito grande. Por quê? Porque isso pode ser o início de uma que eles chamam um termo chamado, eu não curto muito esse termo, mas é o que os analistas falam de guerra comercial. Por quê? Assim que um país impõe uma barreira de entrada de produtos do outro país parceiro na área do comércio, aquele outro país costuma fazer o quê? Represária. A China já fez isso. Já impôs também 34% sobre os produtos norte-americanos que vão entrar na China. Mas isso nós vamos ver durante a semana, porque a semana vai repercutir ainda decisões de outros países em impor represárias aos Estados Unidos da América. O fato é que toda essa situação da imposição de tarifas estão mexendo com bolsas ao redor do mundo inteiro. As bolsas asiáticas em queda, abriram a semana em queda. As bolsas também europeias em queda. O Brasil, o nosso Ibovespa, teve uma queda considerável na quinta e na sexta, e a perspectiva é que essa semana também o Ibovespa fique ali na casa de queda. Por quê? Porque agora o tempo vai respondendo, com o passar de dia, vai respondendo essas imposições que o presidente colocou nas relações comerciais entre países. De um lado, analistas acham que isso é loucura, que isso pode realmente ocasionar uma recessão global. De outro lado, analistas otimistas, entendendo o que a proposta do que o Trump está levando, porque segundo esses analistas que enxergam com otimismo essas decisões, é uma estratégia do governo norte-americano para que ele possa forçar o Banco Central norte-americano, né, a reduzir taxa de juros. Porque com a redução de taxa de juros, ele pode pagar um valor, lembrando que o governo Trump tem que pagar aí 3/4 da dívida dos Estados Unidos, que é mais de 30 trilhões de dólares, e como ele paga nesse mandato dele esse 3/4 de dívida, muitos acreditam que foi uma estratégia para que ele barateie os custos, os juros é o indicador, para pagar um percentual aí, ganhar um desconto, digamos assim, né? Uma redução, melhor dizendo, na sua dívida. Todos acharam que a estratégia uma das estratégias é essa, e a outra estratégia também que o presidente quer fortalecer, né, a reindustrialização norte-americana. O fato é que o mundo vive uma semana de que nós podemos até denominar de caos em seu mercado, nos mercados financeiros e economias globais. E agenda? Tem agenda semana, Cleber? Sim, Boletim Fox saindo quentinho. Vamos ficar atentos aí aos indicadores nossos aqui no Brasil de taxa de juros futuro. Perspectivas aí
quanto às possibilidades do Banco Central aumentar ainda mais a taxa ou permanecer nos seus patamares de 14% e 25%. Sempre é bom acompanhar o relatório Fox. Outros indicadores importantes que saem é o índice, né, do varejo, a venda no varejo na Europa, é um indicador importante que vai sair. E nessa semana também nós temos o presidente do Banco Central aparecendo em diversas agendas pelo Brasil e provavelmente ele deve voltar a falar sobre a questão de política monetária no país, sobre as futuras decisões do Banco Central, falar um pouco sobre a questão fiscal do país, também a questão da inflação, enfim. Sempre que ele está em eventos públicos, ele deve dar entrevistas e essa entrevista demonstra um pouquinho. O mercado, os analistas, o investidor fica atento nas falas dele porque demonstra um pouquinho do que está pensando aí para as decisões futuras em política monetária no nosso país. E o mercado de ativos digitais? Cleverson, está derretendo, eu vejo os ativos muito voláteis. O que está acontecendo? Me preocupo. O fato é que, diante de um cenário desse, de muita certeza, de aversão a risco, em bolsas, a gente sempre vê, como aconteceu na semana passada, o dólar valorizando. Aqui no Brasil aconteceu isso, né? O dólar teve uma alta na semana passada. E eu costumo sempre dizer aqui no News, a diversificação é o segredo para qualquer cenário econômico, independente se é propício, vantajoso, positivo, ou ele é desvantajoso e negativo. Sempre diversificar cria um balanceamento, exatamente, um compensa o outro dentro da progressão de crescimento para os seus investimentos. Por isso, sempre na sua carteira, é preciso você ter também uma questão de diversificação em dólares, né, em ativos digitais. Eu vejo agora que o mercado de ativos digitais ele é muito promissor em cenários de incertezas. Principalmente como nós temos ativos que são utilizados como soluções de pagamentos, eles podem ser usados em momentos como esses, em incertezas como essa. E o Bitcoin também, que é um ativo de reserva de valor, ativo digital de reserva de valor, ele está com preço baixo nesse momento. Vamos às compras, exatamente. Uma grande oportunidade para o Bitcoin e o Ether da Ethereum também é um ativo muito consolidado no mercado, até porque está dentro de uma rede que proporciona soluções de pagamentos, como eu acabei de dizer, são grandes oportunidades. Uma USDT, uma stablecoin, né? O USDT, o dólar, né? O ativo pareado ao dólar, menos volatilidade, grande oportunidade também. Por isso, em momentos desses cenários de incerteza, de aversão ao risco, os ativos digitais podem promover excelentes soluções para blindar, eu diria blindar no sentido de que não oscile tanto a sua carteira de investimentos em períodos como esse. Por isso é importante ter dentro do seu portfólio esses ativos que eu acabei de dizer. E eu fico por aqui porque eu gosto de falar demais, né? Até o próximo News, se Deus quiser.